Fala galera, boa noite. Aqui é o Igor. Quero falar aí a respeito do primeiro mandamento da lei de Deus. O primeiro mandamento da lei de Deus está dizendo o seguinte: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Certo? Eu quero falar um pouquinho do povo que eu faço parte, do povo evangélico. O evangélico costuma dizer que é o povo de Deus, né? O povo de Deus que segue a lei de Deus, que é salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo e que é seguidor de Cristo, correto? Só que nesses últimos tempos tem acontecido uns probleminhas muito sérios, no meu ponto de vista, dentro do povo que se diz povo de Deus. Quando Deus diz, amarás a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, Deus já está deixando uma dica. O protagonista dessa história não somos nós. Nós temos que se doar para o próximo. Nós temos que adorar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, o nosso Criador, e ao nosso próximo como a nós mesmos. E também fala que nós não devemos adorar a outros deuses. Fala que nós não devemos fazer imagens de esculturas e tal, e que nós não devemos ter nenhum outro Deus além de Deus, que seria a gente dividir nosso coração com outros deuses, ou então substituir o primeiro lugar do nosso coração com alguma outra coisa, ou algum outro ídolo. E eu gostaria de esclarecer uma coisa. Idolatria não é propriamente... Vamos lá, uma tossidinha. Idolatria não é propriamente a adoração de uma imagem. Idolatria não é propriamente você colocar a confiança num ícone. Idolatria é você colocar em primeiro lugar algo ou alguém que não seja Deus. Esses dias atrás eu assisti uma mensagem chamada Idolatria Evangélica. Eu vou até deixar o link aqui embaixo, vocês podem ver. Tudo que a gente cria no nosso consciente, tudo que a gente cria na nossa mentalidade, que a gente denomina Deus, que a gente denomina como sendo o nosso objeto de adoração, algo ou alguém que não está de acordo com a Bíblia, é idolatria. Por isso, eu não posso simplesmente criar um Deus conforme os meus apetites, os meus desejos. Eu não posso ir para a igreja simplesmente falar, Deus, eu quero ser próspero, eu quero ter saúde, eu quero ter uma boa vida, eu quero ganhar muito bem, eu quero tudo do bom, do melhor. E eu vou fazer uma campanha de oração para isso, simplesmente para isso, para ter bênçãos financeiras, para ter o melhor dessa terra. Como vocês vão ouvir muito dizer aí, se quiseres ouvir, comereis o melhor dessa terra. Eu quero te dizer uma coisa, o culto não foi feito para isso. O princípio regulador do culto está lá em Romanos 12, 1. Sacrifício santo e agradável a Deus é o meu corpo. Ou seja, o culto a Deus é o sacrifício da minha vontade. Ou seja, a minha vontade não está em jogo no culto a Deus. O que eu vou fazer no culto é agradar a Deus, é adorar a Deus, é a vontade de Deus que tem que estar em primeiro lugar. Então, se eu vou para o culto com a mentalidade de simplesmente buscar as bênçãos, os benefícios de Deus, isso não é culto, isso é idolatria, com todas as letras. Idolatria. Quando você cria um Deus que sirva apenas os seus interesses, isso não é culto a Deus, isso é idolatria. Você está ferindo gravemente o primeiro mandamento de Deus, que é amarás a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E Romanos 12, 1, que diz que o nosso culto é o sacrifício do nosso corpo, da nossa vontade, e que nós não devemos nos conformar com este mundo. E eu quero dizer um pouco mais ainda. Se você for ler lá em Mateus, quando Jesus fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma,
ele vai dizer que essas coisas, bens materiais, vida boa, preocupações com contas a pagar, essas coisas todas são as pessoas que não têm aliança de Deus que se preocupam, são os gentios que eles dizem lá, aqueles que não têm aliança com Deus. Eu não estou dizendo que Jesus está fazendo apologia à irresponsabilidade. Eu estou dizendo que esse não deve ser o foco da sua vida. O foco da sua vida é adorar a Deus, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai viver para a glória de Deus. Você vai viver para amar o seu próximo. Você vai viver para amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se você ama a Deus e se você se doa pelo seu próximo, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque aquilo que você plantar, disso você vai semear. Se você semeia na vida do seu irmão, em bondade, em misericórdia, você vai colher de volta isso para você. Isso vai ocorrer naturalmente na sua vida. E Deus vai te abençoar através dessa atitude de amar a Deus acima de todas as coisas e amar aos teus próximos como a ti mesmo. O seu ego não está de jogo nessa história, nem o meu ego está em jogo nessa história. O que está em jogo é amar a Deus e amar o próximo. Ou seja, nós não somos o protagonista dessa história. Nós não somos o protagonista. Nós precisamos entender isso. Nós não somos o protagonista dessa história. Nós temos que viver para o próximo. Nós temos que viver para a glória de Deus. Quando nós vivemos para a glória de Deus, quando nós vivemos para servir o nosso semelhante, Deus nos abençoa. E Deus às vezes nos dá além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus também diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é uma vida pela fé, é uma vida de convicção, não é uma vida de sentimentos. Então nós temos que viver dessa forma. Nós não temos que viver idolatrando algo ou alguém, ou então criando um Deus segundo a nossa vontade. Normalmente essa é a nossa maior idolatria. Nós queremos criar um Deus segundo a nossa vontade. E esse Deus segundo a nossa vontade, ele não está na Bíblia. E se ele não está na Bíblia, é idolatria. Ok? Então eu quero deixar essa mensagem para você. Reflita sobre isso. Quem tem sido o meu ídolo? Quem tem sido o meu Deus? A quem eu tenho servido? Para que eu cultuo a Deus? Por que eu cultuo a Deus? Eu quero te dizer, o motivo principal de você cultuar a Deus é o sacrifício da sua vontade. Se você quer fazer um culto verdadeiro a Deus, é o sacrifício da tua vontade. Se você quer ser um seguidor de Cristo, cumpra o primeiro mandamento, que é o resumo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo bem? Desejo a todos uma ótima noite, que Deus nos abençoe. E que você verdadeiramente venha entender o sentido de cultuar a Deus e amar a Deus e servir ao teu próximo.